Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Sincrocast, um podcast criado pelos alunos de Medicina Veterinária do Unileste, sendo composto por mim, Ana Luísa, Larissa e Daniel. Esse podcast tem como principal objetivo auxiliar no ensino-aprendizagem da disciplina de reprodução animal. No nosso primeiro episódio, a Larissa vai abordar o tema de sincronização de emergência de uma nova onda de crescimento folicular. Bom, Larissa, para a gente iniciar, você conseguiria, de forma bem pontual, exibir os princípios de uma sincronização para a IETF? Então, Ana, na manipulação hormonal da dinâmica folicular são utilizados basicamente 3 princípios. O primeiro deles é a sincronização da emergência de uma nova onda de crescimento folicular e garantir elevados níveis de P4. O segundo é controlar a fase progesterônica, podendo ser ela por fonte exógena ou endógena. E o terceiro é induzir a ovulação sincronizada do folículo dominante. Assim, de maneira geral, os programas nas diferentes espécies ruminantes procuram induzir a emergência de uma nova onda de crescimento folicular sincronizada e controlar a fase luteínica, a duração do crescimento do folículo até a fase pré-ovulatória e sincronizar a retirada da progesterona endógena e exógena, induzindo assim a ovulação sincronizada em todos os animais tratados. Então, o meu objetivo nesse podcast é basicamente explicar o primeiro princípio, que, como já foi dito anteriormente, é a sincronização da emergência de uma nova onda de crescimento folicular. Perfeito, Larissa. Então, o que de forma prática pode ser feito para alcançar o que se propõe? Então, já que o princípio básico dessa premissa é anular os efeitos do folículo dominante sobre a inibição da secreção do FSH e do LH e, consequentemente, induzir o crescimento sincronizado de uma nova onda de crescimento folicular, nós podemos utilizar algumas estratégias. Pode ser utilizadas 2 estratégias por métodos farmacológicos e mecânicos. O mecânico, nós não vamos focar nele nesse momento. Nós vamos focar mais no método farmacológico. E, sendo assim, a emergência de uma nova onda de crescimento folicular pode ser feita objetivando 2 princípios, a atresia folicular ou ovulação. Sempre que houver atresia folicular ou ovulação, inicia-se uma nova onda de crescimento folicular. Ok, Larissa, mas quais fármacos nós devemos usar? Então, já que no Brasil o uso do estradiol é autorizado, nós podemos fazer o uso de implantes de progesterona associados ao estradiol, o que induz a atresia do folículo dominante. Nós já sabemos que o estradiol, quando administrado na presença de altos níveis de progesterona endógena ou exógena, provoca redução dos níveis circulantes de FSH e LH, causando a regressão folicular. Uma vez que reduzida a concentração de estrógeno na corrente sanguínea, verifica-se o surgimento de um pico de FSH. No caso, a gente chama de feedback positivo. E ocorre a emergência de uma nova onda de crescimento folicular. A progesterona exógena, derivada de dispositivos introduzidos, que são os implantes, ela bloqueia o pico de LH e, consequentemente, evita a ovulação do folículo dominante. Entendi. Agora, e se a minha intenção for ovulação ao início do protocolo? Então, nesse caso, nós fazemos a administração de GNRH em fase de baixos níveis de P4, o que faz e induz a liberação de LH e, consequentemente, a ovulação. Ou seja, é uma opção ao uso dos dispositivos intravaginais. É tão simples, então nós podemos utilizar em todas as vacas? Não, nós não podemos utilizar em todas as vacas, porque como dependemos de um folículo em condição de ovular, o protocolo baseado na aplicação de GNRH sem o dispositivo não responde às vacas que estão em anestro naquele momento. E no caso, quanto tempo leva a emergência de uma nova onda? Então, como consequência da queda dos fatores responsáveis pelo bloqueio do FSH, uma nova onda de crescimento folicular se desenvolverá entre 2 e 3 dias. Perfeito, Larissa. Muito obrigada pela sua explicação. E você, ouvinte, não perca o nosso próximo episódio, que nós vamos falar sobre o controle da fase progesterônica.